Oi galerinha, eu sou a Luciandra, bem-vindos ao canal Luciandra Pinheiro. Gente, eu demorei trazer um videozinho para vocês, tá? E hoje eu resolvi trazer um videozinho mostrando para vocês os meus desafios, as minhas categorias, tá? No meu Biden financeiro, tá galera? Então assim, antes de começar a mostrar para vocês aí as categorias, os desafios, o que eu estou fazendo, tá? Eu peço que vocês possam deixar o like de vocês, o comentário, ativar o sininho e, se possível, compartilhar esse vídeo para que o youtuber compreenda que é um conteúdo real, tá? Vocês podem estar fazendo qualquer uma dessas ações aí no perfil, tá, galera? Gente, ignore as unhas, eu não fiz as unhas, mas ignorem, tá? E também ignorem qualquer outro barulho que porventura aparecer aí no vídeo, tá, gente? Então, assim, eu estou fazendo, galerinha, eu não vou estar pegando o caderno ali, porque eu já coloquei aqui. Eu estou fazendo um desafio, e esse desafio é o desafio dos 100 depósitos, tá? Que é esse daqui. Não sei se vai estar dando para vocês verem aí, é esse desafio aqui. Esse desafio aqui é para me juntar, né? Eu pretendo, se Deus quiser, um valor de 5.050. Como vocês verem aqui, cada númerozinho corresponde a um valor. E eu estou fazendo esse desafio no Tesouro Prefixado 2029, tá, gente? Eu estou fazendo lá na caixinha do Tesouro Prefixado 2029. Eu estou juntando os valores lá. E nesse desafio aqui, a gente já conseguiu, tá? Juntar um pequeno valor que eu vou estar aqui utilizando das minhas cédulas fictícias para mostrar para vocês. Por que cédulas fictícias, Lu? Porque o valor, gente, fica depositado lá na caixinha do Tesouro Prefixado 2029 na nossa corretora, tá? No nosso banco, tá bom? Então, assim, desse desafio do Tesouro Prefixado 2029, que é o desafio dos 100 depósitos, a gente já conseguiu aqui um valor, vou estar contando aqui com vocês, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 82, e 4 e 6, tá, galerinha? Na realidade, gente, são 87, porque assim, o tesouro, né, eu coloquei lá uma fração e na realidade aqui, perdão, aqui é que eu coloquei um valor de 86, porque eu não tinha R$1 nessa cédula aqui, tá? Nessas cédulas fictícias. Mas o valor total mesmo na caixinha do Tesouro Prefixado 2029 é de 87 e alguns trocados, tá? Alguns quebrados. Então, esse é um dos desafios que eu estou fazendo, que é o desafio dos 100 depósitos. E já temos esse valor de 86, tá, galera? Outra coisa, outra categoria que eu resolvi fazer também é a categoria do Grana Capital, tá? O Grana Capital, gente, é um aplicativo que eu uso para fazer o imposto de renda, tá? Porque como eu sou investidora na renda variável, aí o Grana Capital, ele me ajuda muito, tá? A fazer aí a organização dos meus investimentos. Porém, ele é um aplicativo pago, então, todos os anos eu preciso pagar uma mensalidade fixa dele, tá? Uma mensalidade anual. E aí, a minha mensalidade vai estar vencendo neste mês de novembro, tá bom? Que eu vou estar pagando ele. Eu pago ele neste mês de novembro, para ele já ficar o resto do ano sem eu precisar fazer pagamento nenhum, tá bom? É assim que funciona o Grana Capital. E no Grana Capital também, eu fiz um pequeno desafio para estar juntando o valor dele, né? Relacionado ao valor total, tá? Eu fiz aqui o desafio dos 22 depósitos, que é um valor total de R$300, tá? Então, eu tenho que juntar R$300 até novembro, gente. E aí, eu fiz as colunas de 10 aqui, 3 colunas de 10, mais 4 colunas de 20, que somando dá o valor de 300, tá? E eu vou estar mostrando para vocês, nesse desafio aqui da caixinha do Grana Capital, quanto que eu já consegui colocar. Como vocês veem aqui, já tem algumas bolinhas pintadas, tá? E essas bolinhas correlacionam ao valor que eu já consegui aí arrecadar, tá? Vou estar colocando aqui do ladinho. Então, no
aplicativo do Grana Capital, a gente já conseguiu aí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, tá, gente? Então, a gente já tem do Grana Capital, o desafio, já a metade já, R$ 150 já arrecadados, tá, galera? Para pagar aí a parcela do Grana Capital, que vai estar vencendo no mês de novembro. Então, já temos arrecadado aí 150 nessa categoria, tá bom? Não é bem um desafio, né? Mas é uma categoria, digamos que de dívida, né? Mas é uma dívida boa porque, assim, é um aplicativo que me ajuda aí no meu IR, tá? No meu IR anual. Que como eu sou investidora na renda variável, eu tenho que fazer declaração. Então, ele me ajuda muito na declaração anual. É isso que eu quero dizer, tá? Outro desafio que eu me propus a fazer. Esse aqui não tem nada de especial nele, gente. Eu só me propus mesmo a fazer para juntar um valorzinho extra, tá? Para quando eu precisar de um valor extra, eu já ter em conta. É o desafio dos 35 depósitos, tá? Eu trouxe um vídeo aqui no canal no início, quando eu tinha feito ele. E eu já falei o valor que eu tinha arrecadado nele lá no início, tá? Mas depois do vídeo, eu consegui arrecadar mais um valor a mais que eu coloquei aqui nesse desafio. Ele também tem, né, o tagzinha aqui, tá? Desafio dos 35 depósitos. O valor total dele, tá? É de R$ 560. Então, eu me propus a juntar este valor. E ele também consiste em a gente depositar cédulas de 10 e cédulas de 20, tá? Ou seja, valores menores, tá? E essas bolinhas aqui já pintadas correlacionada ao valor que a gente já tem aqui arrecadado no envelope. Então, somalizando todos esses 10 aqui, né? E essas linhazinhas de 20, essas casinhas, somaliza o total final de 560. E nesse desafio aqui, a gente já tem, eu vou estar mostrando aqui para vocês também, um valor arrecadado de 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá, gente? Então, no desafio dos 35 depósitos, eu já tenho arrecadado aí, deixa eu consertar aqui, o valor de R$ 60, tá, gente? Lembrando para vocês que esse valor aqui, esse daqui que fica aqui, é um valor apenas para a gente ter um controle, é um valor fictício. O valor real mesmo fica lá depositado na caixinha do meu banco, tá, gente? Então, R$ 60 que correlaciona 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá bom? Então, à medida que eu for arranjando mais 10 ou mais notas de 20, eu vou depositando na minha caixinha desse desafio e vou estar aqui pintando a bolinha, tá? Hoje eu me propus a mostrar para vocês o meu Biden financeiro, tá? Que é esse objetozinho aqui com as minhas categorias, tá bom? Outra coisa também, gente, que eu utilizo, né, anualmente, eu já falei do aplicativo do Grana Capital, né, que eu tenho que pagar a mensalidade, mas eu utilizo também a contabilidade, tá? Eu tenho um contador financeiro, que devido eu ser investidora na renda variável, fundos imobiliários, ações, eu tenho que declarar isso para a Receita Federal todo ano, tá? Então, assim, é necessário que a gente pague um contador, uma contabilidade. Então, assim, para que eu já possa pagar a minha contabilidade no outro ano, né, provavelmente no mês de março, por aí, eu também já fiz um desafio para ir juntando o valor, né? A minha contabilidade, atualmente, eles me cobram, né, anualmente, na realidade, eles me cobram um valor de 200 a 250 para fazer aí a minha declaração de imposto de renda correlacionado aos meus investimentos, tá? Correlacionado aos investimentos de fundos imobiliários e de ações. Então, eu me propus este ano, né, a fazer aí também um desafio financeiro para já estar juntando o valor para que no outro ano eu possa utilizar aí para estar fazendo o pagamento da contabilidade. Bem, perdão, gente, é o frio, sabe? E aqui na caixinha de contador IR, né, eu me propus a juntar o
valor de 360, porque devido a contabilidade sempre me cobrar aí um valor de 250 por aí. Porém, no ano que vem, 2027, eu não sei ao total quanto é que eles da contabilidade vão me cobrar, né? Para fazer o serviço de declaração de imposto de renda. Então, me propus a fazer esse desafio para arrecadar já os 360, para no ano que vem eu já poder retirar dessa caixinha para fazer o pagamento. E nesse desafio, perdão, eu coloquei o desafio dos 25 depósitos aqui, com notas de 10 e notas de 20, tá, gente? Então, cada casinha dessa aqui também é correlacionado ao valor que eu for arrecadando e colocando aqui. E nesse desafio aqui, deixa eu colocar aqui de ladinho, e depois a gente vai contar as bolinhas ali juntos, né? Eu já consegui guardar, né, o valor de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Então, nessa caixinha de contabilidade, de contador, eu já consegui aí arrecadar o valor de R$100, tá bom, gente? Isso aqui já para o ano que vem, tá? E aí, esse valor de 100 aqui corresponde justamente a essas colunazinhas aqui, a essas bolinhas de 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Vocês viram aí que essas linhas aqui é de 10, tá? E essas linhas aqui correspondem a notas de R$20. O que significa, eu vou explicar novamente, que se eu tiver uma nota de 10, eu vou guardar aqui no meu Biden financeiro, depositando lá na caixinha, e vou estar pintando aqui o valor correlacionado, tá? Então, para contador, a gente já tem aí um valor guardado para pagar o contador no ano que vem, já conseguimos arrecadar, perdão, o valor de R$100. Gente, perdão se eu falo muito rápido e talvez vocês não entendam, tá? A gente fica um pouco aqui nervosa quando vai gravar o vídeo, né? E também porque aqui às vezes faz muito barulho, fica difícil para mim gravar. Então, quanto mais eu puder adiantar, para mim é melhor. Mas no meu desafio de contabilidade, né? Na minha categoria de contador, eu já tenho aí R$100 já guardado para o ano que vem, tá? Mas o valor total é 360. Temos aqui a categoria de cartão internet, tá, galera? Eu andei fazendo umas comprinhas esse mês, tá? E aí, essas comprinhas somalizou com uma parcelinha que eu já tinha lá no meu cartão de crédito, tá? Somalizou lá um valor de 200 e pouco, já para esse mês de agosto. E aí, eu já tinha reservado aqui metade, né, da fatura. Então, assim, agora eu vou ter que arrecadar apenas uns 80 e poucos reais para juntar com esse valor que eu já tenho aqui, para estar assim pagando a fatura total do meu cartão de crédito, tá? Porque agora eu faço assim, eu não saio mais gastando a torta e a direito sem ter antes uma entrada. Digamos que esse valor aqui é uma entrada. Então, aqui na categoria de cartão internet, tá? Porque a internet tá somada aqui junto já também. Eu já consegui guardar aqui para vocês, vou estar contando, tá tudo bagunçado aqui. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, R$127 temos já, tá, gente? Como a minha fatura de cartão de crédito, né, somando junto com a internet, dá 200 e pouco, então só me resta uns 80 e pouco para acrescentar aqui em cima, e aí já quitar a minha fatura desse mês de agosto, tá? Então, esse valor aqui também já está destinado para essa categoria, tá bom, galera? É assim que funciona. Porque antes, gente, eu era muito desorganizada com as minhas finanças, né? Eu cheguei a dever praticamente 50 mil em cartões de crédito, porque eu era louca do cartão de crédito. E nessa época, quando eu era CLT ainda, né? Mas aí depois que eu saí da CLT, que eu resolvi a minha vida financeira, que eu fui buscar um conhecimento financeiro sobre investimento, sobre organização financeira, agora eu faço assim, eu faço as categorias, tá? E faço os desafios para juntar nas categorias, para quando eu tiver um gasto, tá? Eu já ter ali metade ou menos do valor reservado para estar quitando ali aquele gasto, tá bom? Então, é assim agora que funciona aqui
na versão nova Luciandra, organizadora financeira, tá, galera? Gente, novamente pedido para vocês, deixa o likezinho aí, né? Só para fortalecer, comente alguma coisa, ative o sininho para não perder conteúdos como esse. É um vídeo simples, tá, gente? Porque assim, eu não tenho muita, como é que fala? Eu não tenho muito jogo de cintura, né, para fazer aqueles videozinhos bem elaborados, mas quem sabe com o tempo eu venha a aprender, se tratando de cash stuff, né, de organização financeira, de bindings financeiros, tá? Até porque o meu perfil aqui é sobre investimentos, mas eu estou tentando, né, adequá-lo, trazendo também esse tipo de conteúdo, né, de material, tá? Essa categoria aqui de ajudar em casa, gente, eu não tenho nada nela ainda, tá? E ainda não fiz ela lá no meu aplicativo bancário. Essa categoria aqui só foi um estalo, assim, que eu falei, vou fazer essa categoria, né? E dependendo se eu tiver algum trocado, eu coloco aqui, para caso eu necessite ajudar aqui em um talão de água, né? Alguma coisinha aqui dentro de casa, eu já tenho um valor reservado. Mas essa categoria aqui, ela não tem nenhum valor nela não, tá? Eu coloquei aqui dentro, na realidade, um outro desafio, que é um desafio, né, para o ano que vem já, que eu também me propus a fazer, que são para contas que surgirem no ano que vem, tá, galera? Então, eu vi esse desafio de uma organizadora financeira aqui no canal do YouTube e eu falei, nossa, legal, eu vou tentar fazer. Então, assim, esse desafio aqui é para contas 2027, claro, se Deus nos permitir chegar até lá, né, gente? E consiste basicamente em você juntar um valor de R$ 830, isso mesmo. Para já no ano de 2027, né, independente se vai ser janeiro, fevereiro, se vai ser março, se vai ser abril, você puder utilizar-se desse valor para quitar algum débito que você já tenha no ano, tá? Então, assim, esse valor aqui consiste basicamente em numerações de 1 aqui até 60, final. E aí você vai guardando de acordo com as numerações, né? Igual aqui eu pintei a numeração 1, 2, 5 e 6, tá? Que já consiste em um valor lá na caixinha. Esse desafio aqui eu estou fazendo na caixinha do Banco Nubank, tá? Não estou fazendo na caixinha do meu banco atual, que é o Inter, igual os outros desafios. Então, assim, nesse desafio aqui, a gente já juntou um valorzinho, né, gente? Porque a gente tem que ter uma organização relacionada na distribuição para cada coisinha, tá? Então, assim, a gente não pode colocar mais valor em um e esquecer outro. É à medida que a gente vai encontrando valor e aí a gente vai fazendo essa distribuição, tá? E nesse desafio aqui de contas 2027, eu coloquei lá na caixinha já, para adiantar, né? Um valorzinho de R$ 15, tá, galera? Um valorzinho de R$ 15, então já está aqui nesse desafio de contas 2027, né? E aí, à medida que eu for caminhando, eu acredito que eu consiga, né, ir acumulando esse valor. Não sei, só Deus saberá, né? Porque tudo é permissão de Deus na nossa vida. Se Deus nos permitir chegar até lá, a gente vai chegar até lá. Mas temos já esse valorzinho aqui, que eu estou guardando na caixinha de ajudar em casa, né? Que é uma caixinha ainda que eu não fiz, tá? E, voltando a repetir, esse desafio tá sendo feito na caixinha do Nubank. Outras categorias que eu fiz aqui no Biden financeiro, mas que também não tem caixinha ainda nos meus aplicativos bancários, é essa categoria de lanches, né? Padarias e lanches. Eu não fiz nenhuma caixinha, eu não tô juntando nenhum valor ainda nessa categoria, tá? Eu guardei aqui as minhas notas fictícias, inclusive nesse envelope aqui de padaria e lanches, porque eu ainda não fiz essa caixinha. São caixinhas que ainda não existem lá no aplicativo bancário. São categorias que ainda não existem. E a categoria de clínica dentária, né? Eu fiz essa categoria, porém assim, sempre quando eu vou na dentista, eu não tenho a caixinha, né? Eu utilizo-se do cartão de crédito, né? Então, aquele valor lá que a gente guarda em cartões de crédito e internet já serve também para quitar a clínica dentária. Quando eu fiz essa categoria aqui, gente, eu tava com o pensamento de, tipo, que reservar algum valor, né? Para que eu pudesse quitar a prótese dentária, né? Porque
Infelizmente, ou felizmente, né, eu vou ter que usar uma prótese dentária futuramente, tá? Então, assim, eu fiz essa categoria pensando nisso. Então, eu ainda vou pensar, né, se vai ser possível eu estar colocando valores nela, né? E se também vai ser possível eu estar criando ela ainda lá no aplicativo bancário, porque eu ainda não criei. Mas ela já se encontra aqui no meu Biden, tá? Eu posso colocar o valor fictício já aqui nela, né? E depois criar ela lá no meu aplicativo bancário. Mas ela ainda não está criada, ela ainda não tem valores nela, porque como eu já disse, quando eu vou na dentista, eu utilizo do meu cartão de crédito, tá? É isso. E outra categoria também que eu criei aqui no meu Biden financeiro foi a categoria de farmácia. Mas farmácia também, gente, é outra coisa que quando a gente precisa de um remedinho, né, a gente sempre compra no cartão, tá? Como eu já falei para vocês, hoje em dia eu sou mais organizada, eu só tenho hoje em dia, né, o Nubank, o Inter e o PicPay e a Caixa. Foram os únicos cartões que eu fiquei. Porém, eu não utilizo o cartão do PicPay, tá? O cartão da Caixa também eu não utilizo. O cartão da Caixa é mais para quando eu preciso receber algum valor de alguém, tá? Ou se tratando quando eu trabalhava no CLT, que eu precisava receber algum valor. E hoje eu utilizo mesmo o cartão principal, que é o cartão do Banco Inter. Eu não utilizo o cartão Nubank também não. O cartão Nubank eu só estou utilizando mesmo o aplicativo para fazer aquele desafio que eu já citei aqui. Então, eu criei essa categoria de farmácia, é. Porém, eu não criei ela no aplicativo bancário, eu só criei ela aqui no Biden, né? Porque sempre a gente precisa ter um valorzinho reservado, né? Para comprar algum remedinho, comprar uma dipirona, comprar um anador, né? Quando surge uma dor de cabeça. E às vezes até mesmo para não ter que ficar passando tudo no cartão, né? Então, eu criei essa categoria aqui. Inclusive, eu tenho que já criar ela também no meu aplicativo bancário para ir juntando algum valor, né? Apesar de, volta a bater na tecla, da categoria cartão mais internet, que foi a que eu passei lá, já supri, né? Porque às vezes eu acabo comprando no cartão, né? Então, tendo dinheiro lá na categoria de cartão, não será necessário utilizar-se dessa categoria aqui. Mas eu criei, né, gente? Porque eu sou dessas. É um caso de imprevistos, tá bom? E outra categoria que eu fiz. Ai, eu não sei pra que eu fiz essa categoria aqui não, gente. Aniversário, né? Eu fiz essa categoria, gente, pensando no meu aniversário, tá? Eu faço aniversário no mês de novembro agora. E aí eu falei, eu vou fazer uma categoria para o meu aniversário. Porém, eu não coloquei valor nenhum aqui ainda, né? Devido também, gente, à questão de eu estar desempregada, né? Então, são muitas categorias para ficar distribuindo valores. Mas não é que me impeça de eu colocar valor aqui, tá? Até porque eu recebo aí os rendimentos dos fundos imobiliários das ações, né? E eu posso muito bem pegar desses rendimentos e ir distribuindo alguns valores aqui. Porém, o meu aniversário já está muito em cima, né? E aí, mesmo se eu estipulasse um valor para colocar aqui, provavelmente não daria tempo, tá? Então, assim, e também talvez também eu não compre nada para o meu aniversário, né? Eu nunca cheguei a comprar algo assim, propriamente dito para mim, né? Sempre quando eu ganhava, né, alguma coisa, era sempre de pessoas conhecidas, que eu conhecia na época, de amigos, né, de colegas, tá? Porque hoje em dia eu estou mais reclusa, eu não tenho mais muitas amizades como antes, né? Então hoje eu estou mais na minha, mais sozinha, digamos assim, né? E aí eu não coloquei nenhum valor ainda nessa categoria e muito menos ainda não criei ela lá no meu aplicativo bancário e não sei se vou criar, né? Talvez eu crie ela pensando assim no aniversário da minha mãe, né? Que é janeiro do ano que vem. E aí talvez eu crie ela pensando, tendo esse pensamento, tá? Mas pensando mesmo no meu aniversário, não. E se eu for colocar algum valor nela, é mesmo só por colocar mesmo, como eu já disse, pensando mesmo no mês de janeiro do ano que vem, que a minha mãe faz aniversário no mês de janeiro ano que vem.
E como agora só está nós duas, né? Porque o nosso pai infelizmente partiu, faleceu, né? Só tem eu aqui com ela. Então, assim, como eu sempre também presenteei ela, né? Acredito que a gente ter um valorzinho reservado não cai demais. Então, se eu for criar essa categoria no meu aplicativo bancário, vai ser com esse pensamento, tá, galera? E outra categoria que agora eu tô me perguntando por qual motivo eu fiz isso aqui, é a categoria de minhas comprinhas, né? Sendo que eu já utilizo do cartão, como eu já disse. Então, tudo que eu quero comprar, assim, pra mim, em valores mínimos, né? Eu sempre acabo utilizando o cartão. Eu não entendi por que eu fiz essa categoria aqui. Eu poderia ter criado uma outra categoria, né? Sendo também que já tem a categoria lá de lanches, né? Eu não entendi. Mas eu, por enquanto, estou deixando ela aqui, reservada, né? Porque vai que dá na teia, porque eu sou dessas, né? Eu, na teia de criar, eu crio ela e acabe colocando algum valor. Então, ela também vai ficar aqui, que é a categoria de minhas comprinhas, tá? Vai que se me der na teia, eu crio lá a caixinha e começo a colocar algum valor, porque eu sou dessa. E é isso, gente. Aqui o nosso último envelope, que tá vazio, né? Inclusive, ele tá danificadinho aqui, né? Porque eu estava colocando as notinhas fictícias, tá? E essas são as minhas categorias no momento, no meu baile financeiro. Esses são os meus desafios financeiros no momento, tá? Eu não fiz nenhuma categoria de proventos e dividendos, que são rendimentos que eu recebo dos fundos imobiliários e das ações. Eu não fiz justamente por isso, porque eu reinvisto e também porque eu distribuo já nessas categorias que eu tenho aqui no meu Biden financeiro, tá, galera? Então, o nosso videozinho de hoje foi esse, tá, gente? Que eu trouxe para vocês sobre a minha distribuição financeira, as minhas categorias, os meus desafios. E se porventura surgir algo novo, eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Eu tenho um caderno onde eu anoto algumas coisinhas, que era o caderno que eu estava mostrando aqui, que eu mostrei até no primeiro vídeo, mas aí depois eu acabei passando os desafios para aqui, para o Biden, né? Nesses catálogozinhos que vocês viram. Então, assim, sempre que os desafios forem se preenchendo, né, e à medida do possível, né, eu vou estar trazendo aqui atualizações para vocês aqui no canal. E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi isso. Agradeço a você que assistiu até o final, né? Agradeço o like, agradeço o comentário que porventura você vai deixar aí. Agradeço o compartilhamento desde já antecipadamente. E também agradeço a você que clicar aí no sininho e já ativá-lo. E gratidão. É isso. E aguarde os próximos vídeos. Tchau. Fui.